Show de bola, pessoal! Então estamos começando hoje mais um Pô de Dança. Hoje com ele, Felipe Lira. Ia falar besteira. Felipe Lira, diretamente de São Paulo. Antes de tudo, queria dizer aqui que eu sou um grande fã dessa pessoa que está aqui na minha frente hoje, né? Ele fez algumas besteiras aí no congresso, final de semana e tudo mais. Mas vamos deixar aí off. Felipe, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Muito especial ter uma pessoa aí que eu sigo desde quando eu comecei na dança. E hoje tá aqui, ter você aqui no Pô de Dança, né? É mais do que especial. Todo você, sua mãe, seu irmão. Já vi vários vídeos de você. Já expus isso muitas vezes pra você, mas isso é legal falar, que você é uma referência pra muita gente na dança. E ter hoje aí você como um amigo, como um cara que tá sempre com a gente no congresso, é super especial. Valeu? Felipe Lira, diretamente de São Paulo. Show de bola. Galera, lembrando aí então de você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário aqui pro Pô de Dança do Felipe. Ele vai contar muitas histórias dele aqui. Gente, muita história. Isso daqui é muita história. Caraca. Muita história. Felipe, quantos anos de dança? 13 anos de dança. 13 anos de dança. 13 anos de dança é muita coisa. Bastante. Bastante coisa. Felipe, conta um pouquinho da sua história. Fala pra gente quem é o Felipe Lira. Acho que na verdade eu acho que eu podia começar pela família Lira já, né, cara? Não tem que como, né? Muita história. Fala um pouquinho pra gente aí. Falo. Eu acho que é isso, assim. Pra eu falar de mim, eu tenho que sempre falar da minha mãe. É impossível. Pode puxar. Pode puxar. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Nunca tive um aparato desse em casa. O microfone do Michel é um microfone, então já viu, né? Oh, meu Deus. Vou ser sério agora. Relaxa, aqui é lugar de se divertir. Aqui é lugar pra... Eu não quero entrevista. Aliás, gente, eu acho que vocês têm que fazer... Já começamos uma enquete. Vocês chipam Michel e Felipe? Bota aí nos comentários, sim ou não. Eu já lança essa, vamos ter engajamento. Um novo casal surgindo. Ai, meu Deus do céu. Já surgiu uma nova parceria, Felipe Lira e Michel não, e Gabi. Pô, 2 vezes no Jack and Jill. Nossa senhora, caraca. Nossa senhora. Mas voltando, eu sou filho da Patrícia Lira, que é uma das maiores referências de lambada que a gente tem hoje no Brasil e fora do Brasil, com certeza. Minha mãe dança desde 89. Caraca, mano. E dá aula, né? Se torna profissional em 98. Então, assim, não tem como. Minha mãe é minha professora técnica, mentora, referência e me colocou pra dançar. Se ela quiser, ela me tira da dança. Então, assim, não tem como, né? Eu começo aí. A minha linhagem vem desde a minha mãe. Desde a história dela, da carreira. Maravilhosa, por sinal. Não, minha mãe é babado demais. Babado demais. Ela é, minha mãe, você tá louco. E em 2008, ela pergunta pra mim, pro meu irmão gêmeo, né? Eu tenho um irmão gêmeo, Rodrigo Lira. Muita gente hoje não sabe que ele tá afastado da dança. Ele é enfermeiro agora. Mas dançávamos eu, meu irmão e minha mãe. E em 2008, ela perguntou se a gente queria ir pra um grupo de jovens fazer aula de dança de salão. E aí a gente aceitou. No começo, meio a contragosto. Eu era muito tímido. Meu irmão era ainda mais tímido. Caraca. Nossa. Não, na verdade, assim, eu não era uma criança tímida. Eu era uma criança retraída no começo. Até eu me sentir confortável, eu ficava no meu canto ali. Depois, esquece. Tanto que meu apelido da minha família é Cido. É o quê? Cido. Cido? De Aparecido. Putz. Quem é amigo mesmo sabe que na minha casa eu sou o Cido. Cido, cara. E desde criança, mas o primeiro contato com todo mundo eu era meio acanhado. Mas a gente foi pra aula de dança, começamos a dançar lá na Saúde, em São Paulo, na Danças e Companhia, do Ivan Silva. Que inclusive um dos principais professores, essa é nova, essa dá engajamento. Um dos principais professores da época da escola é o Pedro Ferreira, irmão do... Tu sabe? Qual? Do Raul Thaís Amaro. Sério? Exatamente. Caraca, mano, maneiro. Ele foi um dos meus primeiros professores. Caraca, é muito mano. louco isso. Pouca gente sabe, né, dessa parte da minha vida que já tem um tempão. Mas o Pedro foi o Ivan Silva e o Pedro.
Inclusive, na nossa primeira coreografia, né, eu começo a dançar em 2008. Em 2009, a minha mãe já tá treinando a gente para dançar com ela. A gente estreia a parceria e eu estreio na dança já profissionalmente. Né, não ganhava nada, só eu era o assistente da minha mãe ainda, né, em desenvolvimento, mas meu primeiro show foi no Berg, num ano que tinha 1.200 pessoas. Caraca, mano, nossa. Meu primeiro show. E o Pedro montou a parte de samba, era uma lambada com samba, porque o meu irmão amava samba e ele falou que não dançaria se não tivesse samba. Minha mãe não dançava nada de samba, e ela falou com o Pedro e ele montou. E aí vem o segundo ponto que vai dar engajamento. Sabe quem tava na minha frente no dia do meu primeiro show? Renata Peçanha. Cara. Então a Renata me viu estrear na dança e hoje ela consegue acompanhar a minha carreira com a filha dela. Quem diria? Muito bom, velho. Muito louco. O nervosismo total. Ficou nervoso, não? Só de dançar o Jack D com a Renata já fiquei louco. Não, é que na época, pra você ver, né, como criança, eu tinha 13 anos. Então, assim, eu sabia quem eram os professores porque eu sempre andava com a minha mãe. Mas eu não tinha tanta noção, assim. Tanto que todo mundo me pergunta, cara, como é que foi dançar pra tanta gente? Naquela época, eu não tinha noção, dimensão do que era dançar no Berg e do que era dançar pra 1.000 pessoas. Não tinha. Também não tinha dimensão de que a Renata Peçanha estar me assistindo era algo assim tão impactante. Mas já o meu irmão, como ele gostava de samba, ele acompanhava a galera que era fora da lambada, ele sabia quem era a Renata com mais profundidade. Já sabia, já tinha uma noção maior, né? Já tinha, da Renata, que na época ela tava dançando com o Léo, se eu não me engano, o Léo Neves. Alguma coisa do tipo. E foi muito louco, porque a gente tava pra entrar, o casal, antes da gente, tava terminando o show. O Rodrigo viu a Renata e ele falou pra minha mãe que ele não ia dançar. Caraca. Ele falou, não vou dançar. Aí a minha mãe fez assim, que? Ela falou, eu te mato se você não dançar. Que é aquela coisa de mãe, te botei no mundo, eu te tiro. Aí ele foi assim, muito nervoso, mas porque a Renata tava ali. Agora tu imagina, quem diria que hoje ia dançar com a filha da Renata? A Renata vendo a minha estreia na dança. Uma loucura, cara, isso é uma loucura. Mas foi assim que eu comecei, num grupo de jovens em 2008, estreando já num dos maiores congressos de dança de salão do Brasil e de lambada do mundo, com a minha mãe. Esse lance da sua mãe aí é muito bacana, porque quando a gente via os vídeos, né, de vocês dançando, a gente falava, cara, na moral, não é possível, todo mundo da família dança muito, cara. Aí, tipo, louco. Tinha aquelas trocas que fazia entre você, seu irmão, ela, cara, era muito legal. E assim, um dos vídeos, eu não lembro se isso é mais pra frente, mas um dos vídeos que eu gostava muito, até hoje eu vejo esse vídeo, com a, não é com a sua mãe não, é com a, acho que Primo, Amanda Primo, que é em Buenos Aires, cara, aquele vídeo ali, nossa senhora, de milhões de visualização, 500 mil são minhas no YouTube. São minhas. Eu não sei, essa época aí já tava mais desenvolvido na dança. Já, nessa época foi 2013, quando... E já era muito lá pra frente, já. Já, porque na verdade assim, a gente começou em 2009, em 2011 a gente começa a competir, já na Argentina. Meu irmão ganhou o Mundial na Argentina em 2011, eu fiquei em 3º lugar. E aí em 2013 eu começo a minha parceria com a Amanda, assim, muito de surpresa, porque eu tava treinando com uma menina de São Paulo, a gente tava assim, ralando, porque era sempre assim, era Buenos Aires e o Berg. Buenos Aires e o Berg eram as maiores competições que tinham de lambada. E eu tava treinando com essa menina, né? Minha mãe tava treinando a gente, o Rodrigo dançava com a Darla, eu dançava com essa menina que eu não vou falar o nome porque deu BO. E aí a gente treinando, uma aluna nossa, que era amiga dela, me disse que ela só iria pra Argentina, mas ela não iria competir comigo em Porto, que ela ia fazer uma viagem com o namorado. Caraca! E ela não me contou, porque ela sabia que a gente não ia, que eu ia buscar alguém que ia participar, que na época dançar no Berg era muito importante. Além de ser uma vitrine muito grande, era um reconhecimento de campeão muito forte. E aí, nossa, isso me desabou, porque isso foi 15 dias antes da Argentina. Caraca. Que era em outubro e o Berg era em janeiro. Aí, já terminei a parceria ali, deu uma briga lascada, eu me senti mal, chorei, fiquei desesperado. E aí eu cheguei na Argentina, dancei com uma menina que eu conheci lá, a Anitta, maravilhosa, ainda peguei 3º lugar com ela.
E fui pra Porto e conheci, né, a Amandinha como dançarina já a minha vida inteira, que ela era amiga da minha mãe. Mas a minha mãe chegou pra mim e falou assim, cara, você vai dançar com a Amanda no campeonato. Eu falei, não vou. Nunca nessa vida. Falei, você não tá ficando louca que você vai fazer isso comigo? Ela falou, não, vocês vão dançar. Aí um dia antes a gente dançou no baile, fomos pro campeonato e ganhamos o campeonato. Aí ganhamos o Berg, ganhamos a Argentina e ganhamos uma outra Argentina também. Caraca, mano. Direto assim, tal. Era legal, porque assim, quando eu comecei a dançar, eu comecei a dançar em 2011, outubro de 2011. Nossa. Só que eu não comecei a dançar ali. Na verdade, eu conheci o pessoal do SEDAC em outubro de 2011, eu conheci a Gabi em 2011, outubro, por ali, novembro. Fui pro baile do SEDAC de aniversário. Isso, eu comecei em outubro, fui pro baile em novembro. E em janeiro foi o Congresso da Renata, onde tinha as competições. Então, eu entrei em janeiro no SEDAC. Legal. Janeiro eu entrei no SEDAC e foi o congresso que o William e a Paloma foram campeões. Tá. Só que assim, pra mim, aquilo ali não era... Tipo, não era do meu mundo, eu não tinha noção também, né? Uhum. Só que, tipo, eu fui no congresso, foi o primeiro congresso de dança que eu fui, cheguei lá, aí vi todo o pessoal dançando, eu falava, nossa, caraca, o que tá acontecendo, que não sei o quê. E dali eu falei, caraca, pô, muito maneiro. Aí o Rafael veio com a ideia, não, pô, vamos treinar pessoal pro próximo congresso, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, eu quero participar. Aí o Rafael sempre mostrava os vídeos. Ele, não, ó, tem que seguir essas pessoas aqui, porque vocês têm que ver que os caras são os campeões, que não sei o quê. E tava lá teu vídeo do teu irmão, vídeo da Amanda Primo. Aí, então ali foi onde eu fui conhecendo essa galera toda, né? Fui tendo a dimensão. E assim, foi bem bacana porque a gente teve uma referência de campeonato muito grande. Sempre vendo esses vídeos, assim, de pessoas que competiam, ainda mais da galera da lambada, né? E, então, assim, campeonatos grandes, como o Bergs, esse da Argentina e tudo mais. E você tava sempre ali como uma referência. Não, o Felipe Lira é o cara da referência. Pô, cara, eu ganhava tudo. Ganhava tudo mesmo. Caraca. Mas era muito louco, porque meu irmão era assim, se eu ficasse em primeiro, ele pegava terceiro. Se ele ficasse primeiro, eu pegava terceiro. Nunca peguei o segundo lugar. Caramba, ou era primeiro ou era terceiro. Quantos títulos vocês têm? O meu irmão tem 1 de primeiro lugar, 3 de terceiro lugar. Eu tenho 3 de primeiro lugar e 3 de terceiro lugar em mundial. E tenho 2 quarto lugar em brasileiro, que é com a Tarsila, que foi no Zuki Open e no Brasil Latin Open. Muito bom, muito bom. Foram 7 sempre gostei anos. de vocês dançando, sempre gostei. Assim, vi muito vídeo do teu irmão, mas sempre preferi os seus. Eu gostava muito mais do seu estilo de dança do que ele. Muito parecido, mas assim, sempre gostei mais assim, de como você fazia. Meu irmão, ele sempre foi um competidor muito mais técnico do que eu. Isso até hoje, assim. O meu irmão, ele é muito mais criativo e muito mais técnico do que eu. Mas eu tenho um lance que eu gosto muito de estar no palco, eu gosto muito de ser visto. O meu irmão já nem tanto, ele é muito mais retraído. Caraca, o Rodrigo sempre teve esse negócio assim. Nunca gostou de fazer apresentação, nunca gostou de competir. Sempre foi um muito bom competidor, mas nunca gostou por isso, dessa exposição. Eu amo. Eu acho. Caraca. Mas será que atrapalha um pouco isso? O gostar ou não gostar? O gostar e não gostar. Porque às vezes assim, eu gosto de estar no palco também. Uhum. Mas eu acredito que isso atrapalha um pouco. Me atrapalha um pouco o gostar de estar ali. Por quê? Cara, não sei. Eu acho que assim, eu não deixaria o meu emocional me abalar. Se eu não gostasse. Ia ser uma coisa assim, eu vou lá, vou fazer isso, vou embora. É porque às vezes eu quero fazer a mais do que eu necessito. Eu sempre passei. A gente quer sempre fazer uma a mais do que, tipo, pô, não precisava disso aí, entendeu? Direto. Nossa, minha mãe queria morrer, porque ela treinava a gente, então tinha ali um roteiro, né? E é aquilo, né? Quando você deixa a emoção te tomar, você passa do ponto. Eu passava do ponto direto. Mas eu acho que eu tinha um ponto positivo nisso, que eu cativava quem tava assistindo. Tanto que esse vídeo da Argentina é muito louco, porque eu começo a girar a Amanda, a galera enlouquece, eu não escuto nem a música, e eu acho que isso, de certa maneira, impacta o júri. Sim. Porque o jurado também é ser humano, não tem como. A gente tá ali numa outra posição, avaliando, então a gente vai buscar a técnica e tudo, mas somos humanos.
Então eu acho que esse sempre foi o meu ponto. E uma estratégia minha e da Amanda. A gente cativa o entorno para cativar o júri. Tanto que todas as nossas danças a gente está sempre primeiro pro público, depois eu vou pro júri. Enquanto o povo tava lá se matando pro júri, eu tava lá fazendo o povo falar meu nome. Sim. Tanto que a nossa primeira, a galera começa falando, torcendo pro... Cara, quem foi? Tem que ver o vídeo. Buenos Aires? Não, em Porto Seguro. Ah. Aí, o público começa gritando e torcendo pra um casal, que eu não lembro agora quem era. E termina gritando meu nome. Mas esse era o foco, assim. Se a gente... Imagina assim, nesse ano tinha 1000 pessoas assistindo, 1000 pessoas gritando teu nome. Caramba, mano. Isso impacta muito o júri. Então acho que era essa a minha estratégia. Cativar a galera e mostrar a minha dança. Só que eu não fico nervoso. Então assim, eu fico nervoso antes. Antes eu quero desmaiar, vou inventar que eu tô, sei lá... Sacanagem. Eu tenho essa sensação de ansiedade antes, mas chega na hora, vai sair o que tem que sair. Não tem muito mistério. Então esse sempre foi meu ponto positivo. Assim. Eu acho que assim, quando eu tô ali no palco, eu também não fico tão nervoso, não. Eu fico antes. Mas eu não demonstro. Eu sou o cara que eu fico ali, não, tá tranquilo. Eu não fico demonstrando. Porque assim, tem um problema também. Eu danço com a Gabi. A Gabi fica assim, ai, tô nervosa. Que não sei o quê. Aí eu penso da seguinte forma. Eu falei, cara, se eu falar que eu tô nervoso, aí que ela vai ficar nervosa. Eu falo, não, cara, relaxa. Mas eu tô assim, ó. Caraca, vai dar ruim. Aí eu fico. Mas quando entra, eu falo, agora foi. Deixa eu te perguntar, Felipe, como é que é ser treinado pela sua mãe? Como é que era o treinamento com ela? Você fala, cara, era assim. Como é que ela fazia? Não, era muito simples, assim, era uma base de troca. Se eu errasse, eu não jantava. Sacanagem, desculpa. Ela quer morrer quando eu falo isso. Ela quer morrer, alta brincadeira. Sempre bem alimentado. Então, era muito tranquilo, porque o meu processo de treino com a minha mãe era assim, era um processo de treino para ser professor, de treino para competir, de treino para ser profissional. Então não era muito pesado, não. Era pesado em questão de tempo. Minha mãe tem uma empresa. Minha mãe não vive de dança. Ela vive legal. pra dança, mas não de dança. Então a gente tinha assim, sexta, sábado e domingo pra treinar. Então, cara, a gente entrava na sala de dança, era coisa de 4, 5 horas ali. 4, 5 horas. E eu lembro até hoje, assim, que de 4 horas de treino, pelo menos 2 horas era só passo básico. E isso eu lembro que eu cansava. Você falava, cara, pra quê? Como é que eu vou fazer com isso? E aí hoje eu entendo que é muito necessário, assim. É muito, muito necessário. Toda a minha dança ela é pautada nisso, assim, na minha qualidade da minha dança básica. Porque eu não me acho um cara criativo, como meu irmão é. Não me acho mesmo. Eu não vou tirar movimento do vácuo, tipo o Jota, o Rodrigo, meu irmão. Cara, eles tiram coisas... Eu penso da mesma forma. Eu também não sou criativo. Mas eu tenho certeza que a minha dança é muito limpa. E essa herança eu trago dessa bagagem que minha mãe sempre falou. Uma base fraca, uma dança fraca. Uma base forte, uma dança forte. Se você sabe aonde você está pisando, para que caminho você vai seguir, isso vai te facilitar muito. Então era nesse sentido, assim. E claro, porque trabalhar com... É que nem trabalhar com namorado, esposa, marido. Tem a questão do pessoal. Sim, então, a intimidade. Às vezes a gente tinha aquelas questões de, tipo, passar do ponto do profissional e ir pro ponto pessoal. Mas nunca foi pesado. A minha mãe é uma mulher muito rígida, mas ela entende muito bem os seus limites. Então, assim, quando a gente chegava no nosso limite, ela sabia que era o tempo de parar. Então ela nunca exigiu título, ela nunca exigiu um físico que a gente não ia alcançar, um desempenho que não estava ali ainda. Mas era questão de real, de treino. Então ela chegava e falava assim, tá, se eu começar esse movimento aqui, que tempo eu vou terminar se eu fizer tal coisa? Eu tinha que saber ensinar, não tinha essa de não saber, ou eu tinha que entender para que caminho eu ia seguir. Era mais esse sentido, assim. Então era bem técnico, era bem pesado, mas era ao mesmo tempo muito leve. Minha mãe nunca exigiu nada. Mas assim, era uma coisa que você queria, porque tem aquele negócio, né? Ah, minha mãe me impôs a dançar. Minha mãe... Era uma coisa que você queria. Cara, eu não sei muito bem dizer até onde eu
queria, mas eu sabia que eu gostava muito. Aquilo que eu já falei, eu sempre fui muito amostrado, assim, muito aparecido. Então, o estar em evidência sempre cresceu muito os meus olhos. E o campeonato me trouxe isso, da aula me trouxe isso também. Mas eu era muito novo, então assim, eu tava no ensino médio, quando a galera tava pensando em faculdade, pô, eu tava pensando qual era o próximo congresso que eu ia. Sim. Então, na minha mente, eu queria ser profissional, mas eu não entendi aquilo como uma carreira que eu ia seguir, Então, sempre foi muito orgânico pra mim. Eu entendo que eu quero viver de dança quando eu chego de fato na época de buscar a faculdade e tudo, e eu queria fazer algo artístico, né? Eu já tinha essa noção. Mas como a minha mãe sempre teve algo em paralelo à dança, e ela sempre viu como viver de dança é complicado, essa instabilidade financeira, ou portas que se fecham muito, Sim. né? Você tem que ter uma estrutura familiar e financeira e emocional muito grande. Ela sempre falou, cara, faça outra coisa e continue com a dança. E eu fiz direito, sempre fui muito bem falar, sempre fui muito justo. E aí eu fui fazer direito e entendi que não era aquilo que eu queria. Sabe que eu sou formado em direito também, né? Sério? Sério. Caraca, não sabia. Eu cheguei no último ano, não formei. Não aguentei. Cara, é engraçado porque assim, quando eu comecei a dançar, comecei na faculdade antes, agora eu não lembro. Eu comecei na faculdade, eu acho que eu tava no primeiro semestre da faculdade e eu entrei, foi quando eu entrei no SEDAC. Aí, ó. Aí a minha avó falava, tu vai largar a faculdade pra dançar? Eu falei, não, vou não. Não, mas querer. E a gente chegou lá no final, mas assim, cara, quando deu ali o 8º período, eu já não queria mais nada. Ai, Eu já falava, não é isso que eu quero. Porque assim, eu gosto do direito, eu gosto da sensação. Eu trabalhei muito tempo na Defensoria Pública, estágio, e eu gosto de estar ali com o processo e tal, não sei o quê. Mas não era o que eu queria. Na verdade, assim, o que eu sempre prezei foi uma liberdade. Então, assim, eu não gosto de ficar preso. Eu não gosto da rotina de ficar preso. Eu gosto disso assim, tipo, a gente viveu o final de semana aí, chegou ontem, segunda-feira, eu dormi o dia inteiro. Eu gosto disso, entendeu? Eu não gosto, tipo assim, pô, segunda-feira tem que trabalhar, terça tem que trabalhar, quarta tem que trabalhar, quinta-feira, aí sexta se diverte, sábado e domingo fica chorando, segunda-feira tem trabalho. Eu trabalho se deixar todo dia. Eu não tenho esse negócio. Se tiver que trabalhar de madrugada, eu trabalhar de manhã eu trabalho, de tarde eu trabalho. Sábado, domingo, feriado, não me importa. Mas a rotina de ficar preso já não era pra mim. Então foi por isso que eu falei que assim, eu falei, cara, eu estagiava na Justiça Federal ali na Venezuela, não sei se tu sabe, ali no Porto. Não, mas tá. E a minha janela era aqui, a minha cadeira era aqui atrás, eu dava de costas pros transatlânticos que paravam. E eu vi o pessoal todo se divertindo quando eu tava trabalhando. Aquilo me deixava louco. Aí foi onde eu falei, cara, não quero mais. Então ali eu já tava fazendo outras coisas. Porque assim, pra você entender, você falou o lance da sua mãe, que é muito interessante. Que ela tem uma empresa. Mas eu também não vivo da dança. Eu vivo de outras coisas. Eu tenho investimentos, trabalho com outras coisas, mercado financeiro. Sempre estudei muito sobre isso. Mas a dança, hoje tá me dando dinheiro. Sabe que no início a gente não tem isso, né? Então, é legal porque eu sempre tive também, claro, eu tenho uma base familiar muito boa, a minha avó me ajuda em muitas coisas, mas eu também vi a dança como uma coisa que, pô, não dá pra ganhar um dinheiro, mas dá, hoje em dia dá. Hoje em dia dá pra ganhar um dinheiro legal, e se você souber administrar esse dinheiro, dá pra você viver muito bem da dança. Eu sempre falo isso assim, quando me perguntam, dá pra viver de dança? Eu digo, dá. Você tem que trabalhar muito e você tem que ter uma boa educação financeira. Sim, isso aí. Porque, pelo menos pra gente, né? A gente viaja. Eu acho que a minha maior fonte de renda com dança é fazer turnê fora do país. Sim. Só que a gente tá viajando, a gente tá nos Estados Unidos, na Europa, é assim, uma ostentação visual pra comprar. Então eu vou pra Adidas, eu vou pra Nike, eu vou pra... Cara, se você não tiver muita resiliência, muito foco entre eu estou viajando a trabalho, eu não estou de férias. É isso aí. Aí, cara, se você não tem isso, você não vai viver de dança porque você vai gastar toda a sua grana.
Mas se você tem isso, se você sabe quando que é o seu período de férias e quando é o seu período de trabalho, cara, dá pra viver, dá muito pra viver. É, justamente isso. Quando a gente tá viajando, eu sempre confesso com a Gabi, eu falo, cara, quer ver? Agora, a gente vai fazer a turnê agora. No dia 15 de outubro é aniversário dela. A gente vai estar na Alemanha. Aí ela falou, mas eu queria passar o aniversário com a minha família em Paris. Aí eu falei, olha só, a gente não veio pra passar o seu aniversário. A gente veio pra trabalhar. Então, se o contratante quer fechar aquela data, cara, a gente vai estar naquela data. Aí ela, tá, tudo bem. Então, assim, tem que ter esses discernimentos. Porque Sim. pra ela queria passar com os primos dela, com o Alex, lá em Paris. Claro. Só que eu falei, cara, o evento é no dia do seu aniversário. Não, E assim, a gente fechou essa data, esse período, né, de 2 meses, que o máximo de finais de semana, de dia de semana que a gente consiga estar trabalhando, porque se a gente não tá trabalhando, a gente tá gastando. Exatamente. Entendeu? Porque é um mercado que a gente vai, é alguma coisa que a gente quer comer fora. Exato. Então, quando a gente tá com o contratante, a gente tá ali, o contratante pagando as coisas. Se a gente tá fora, a gente tá tendo que pagar pra trabalhar. Não, é muito isso. Não tem como. Então, esse lance que você falou da educação financeira, se dá pra viver de dança, dá. Mas tem que se controlar bastante. Se controlar bastante mesmo. E se você é amigo do Walter, então esquece. Não dá. Não, porque o Walter fica te Caraca. marcando assim, aí, vai vacilar hoje? Vai vacilar hoje? Caraca, velho. Mano, cara, nunca mais Viajar esqueço. com o Walter se bem que eu não posso falar, porque eu lembro. É assim mesmo, cara. A gente tava em Amsterdã, logo antes de estourar a pandemia, e eu tava muito sem grana. Era a nossa primeira turnê, eu e a Bruna junto, eu tava muito, muito sem grana. Cara, tava um frio lascado. Eu tinha tipo uma blusa de frio, mas não tava segurando, assim, real. Pô, o moleque me comprou uma jaqueta, velho, que eu não quis nem saber o preço. Então ele é muito firmeza, mas você é amigo dele, velho. Quando ele sabe que você tá bem, ele fala assim, e aí, vamos vacilar hoje? É isso aí. 70% do salário, filho, põe aí, fácil. É assim mesmo. Sacanagem. Nunca me esqueço, a gente tava lá em Madrid, a William foi e pagou a gente, né, não sei o que. Ele, não. Vamos ali no shoppingzinho ali. Mano, ele foi, trocou o iPhone, pegou um Apple Watch novo, aí ficou assim, e aí, tu não vai pegar isso aí não? Vai pegar isso aí não? Eu falei, não, Walter, tá maluco, não sei o que. Ele, não, cara, tu vai fazer mais dinheiro. Gasta logo esse aí, tipo assim, fica teu ouvido. Fica, não, gasta logo esse aí. Aí, não, e grava story e fala, tô aqui com o Michel não quer vacilar não. Tipo assim, eu falei, pô, moleque. Uma pressão. Mas eu queria o relógio, eu queria o Galaxy Watch. Uhum. Eu falei, pô, vou comprar. Só que aí depois eu fiquei pesquisando, eu falei, pô, vou dar uma segurada. Ele, não, compra logo. Tipo assim, igual vendedor, parece que ele vai ganhar comissão, tá ligado? Não vai nada, é só o prazer, ele gosta de gastar. Parece que vai ganhar louco. comissão, mas não, pô, vai vacilar não? Qual é? Aí grava história, pô, só, tava com o Michel lá, o Michel não vacilou não, pô. E cara, teve um lance que foi muito, não sei o que aconteceu, não sei porquê. O Apple Watch conectou no meu telefone sozinho. O Apple Watch não, o Galaxy Watch. Conectou no meu telefone, tipo, eu peguei meu telefone e tava assim, Galaxy Watch, não sei o que, eu falei, caraca. Aí eu mostrei pra ele. Falei, caraca, Val, tá aqui, conectou no meu telefone. Ele, caraca, isso é um aviso, moleque. Eu tenho certeza. Ele, só um aviso, não, pô, tu tem que levar. Ah, eu não levei, segurei meu cachê. Eu só assim, ó. Segurei meu cachê, eu falei, não, cara, porque, pô, era a minha primeira viagem também. Eu falei, pô, Walter, não, porque voltar com dinheiro e tudo mais. Tudo bem que depois a gente conseguiu fazer bastante dinheiro, mas assim, pô, era... A gente ficou um mês na Rússia e depois foi direto pra Europa. Então, assim, era o nosso segundo evento. Ainda, a gente ainda ficava mais de um mês e meio, mas era o segundo evento. Eu tava, não, calma aí. Não, mas eu acho que assim, Walter e Bruna, cara, a Bruna, ela é surreal. Só que a Bruna, diferente do Walter, ela não te instiga. Mas, nossa, ser parceiro da Bruna e viajar, caraca, velho, porque ela vai comprar e fica assim, caraca, mas se eu comprar só um negocinho desse aí, é muito louco. Eu sempre penso assim, eu falo, cara, eu tenho que voltar com dinheiro. Não, tem que ter. Tem que ter, porque aquilo lá... A gente trabalha por temporada. Isso aí. Então são 6 meses trabalhando, talvez são mais 6 que a gente não vai estar trabalhando, a gente não sabe. Porque, cara, a realidade no Brasil é diferente. Então os próprios contratantes no Brasil não tem como pagar o que o nosso trabalho vale. E eles sabem disso, mas a gente não tem nem aluno para sustentar isso. Sim.
E não tem uma sociedade que investe em educação e em cultura, então a gente não tem isso desenvolvido ainda na gente. Então quando a gente está no Brasil, a gente tem que entender que aquele dinheiro lá da Europa, dos Estados Unidos, vai ser usado aqui. Então não é um dinheiro que vai entrar sempre. Então eu tenho isso muito na minha cabeça. Eu sou bem não divago, assim, nesse sentido. Aqui, ó. Não, eu curto também muito, mas assim, curto com controle. Acho que tem que curtir com controle. Porque, por exemplo, por mais que nós estejamos fora, né, do país, eu também quero conhecer as coisas. Sim. Por exemplo, eu nunca tinha saído do Brasil. Eu saí por causa de trabalho, por causa da dança. E eu também queria conhecer algumas coisas. Só que não me descontrolo. Ao ponto de, tipo, quer ver? A Gabi queria ir na Disney de Paris. Só o ingresso da Disney de Paris, 70 euros. Eu falei, que isso, gente? Aí tu converte, então, 70 euros, cara. 70 euros, aí eu fiquei relutante. Tu foi? Fui, acabei indo, né? Porque né? ela ficou no meu ouvido, sabe como é no meu ouvido. Aí fui lá na Disney, beleza. Só que, cara, não é só o ingresso, tu come. Claro. Entendeu? É um passeio. É um passeio. Aí quando tu vai ver ali, tipo, 200 euros num... Não, mas Mano, 200 euros. Mas é porque assim, eu já gastei muito. Antes de trabalhar com a Bruna, de viajar tudo, trabalhei sozinho, já trabalhei com a Lena, né? Trabalhei no Brazuca. Então assim, eu era muito novo. Eu entrei, por exemplo, né? Meu primeiro trabalho solo sem a minha mãe, tirando o campeonato, né? Mas a gente ainda trabalhava junto, foi no Brazuca. Eu tinha um salário fixo, eu morava em Porto Seguro, eles pagavam meu aluguel, minha comida, tudo. Então meu salário era um salário limpo, não tinha gasto. Cara, não sobrou R$1. Caraca. Imagina, eu tinha 22 anos, morando pela primeira vez sozinho, em um outro estado. E aí eu voltei pra casa sem R$1. Assim, eu acho que eu devia, sei lá, ter uns R$2.000 de 9 meses de trabalho. Ganhando bem, eu ganhava bem. Então aí fui pra Europa. Porque eu fui tirar meu visto, foi negado, e a Pamela me levou pra Europa, eu cheguei na Europa sem dinheiro. Pra morar lá, até quando ela falou, olha, você vai pra lá, trabalhar com a Lena, quando você quiser voltar você me avisa. Eu falei, não, beleza. Você não tem o dinheiro pra fazer nada ali, até o evento começar a rolar. Uhum. E aí, desse dia em diante, eu falei, cara, não. E aí foi quando eu comecei a... Legal ter assim, essa troca de mentalidade. Tem que ter. Legal, porque é difícil. É difícil porque, assim, a gente vê... Eu sempre tive... Michel, sempre tive. Eu lembro que uma vez a minha avó, ela me deu um cartão com limite de R$200. R$200 naquela época era muita coisa. Só que eu fazia coleção de boné da New Era. Cada boné da New Era era 230, 240. Todo mês eu juntava mais um dinheiro pra comprar um boné da New Era. Então, assim, a minha avó falava, cara, que tu compra uma coisa no mês. Então, pra ficar de boné. E os bonés que eu perdia, emprestava, às vezes as pessoas não devolviam. Então, depois daquilo ali, eu falei, cara, realmente, parei. Então, eu nunca mais fiquei assim, não vou sair comprando. Eu sempre me resguardei disso. E eu devia ter, o que, na época, uns 12, 13 anos. Caraca, não. E eu fui aprender a ter noção de dinheiro mesmo bem tarde. Eu era bem sem noção, assim. Eu acho que, assim, devido a tudo isso que hoje em dia eu consigo ter muitas coisas. Com certeza. Entendeu? Porque as pessoas às vezes falam, Michel tem carro, tem moto, mas por muito tempo eu estudo educação financeira, investimentos, para poder ter o que eu tenho hoje e viver para a dança. Frente, né? Viver para a dança. O velho da lancha. Isso Vai aí. ser o velho da lancha lá na frente. Mas tomara que eu tenha lanche geral lá, botar um zoukzão bolado pra gente tocar um iate. Gente, ele é tão fofinho, eu tentei zoar, mas não consegui. Olha como ele é fofinho. Show de bola. Felipe, aí foi, depois da sua mãe, carreira solo, como é que foram suas aventuras? Caraca, muita coisa. Então, aí eu começo a trabalhar no Brazuca, né, em 2015, que foi quando eu começo a viajar sozinho, né, porque eu já viajava com minha mãe, mas começo a viajar sozinho, fechar contrato sozinho, né, dar umas cabeçadas ainda na vida errada, mas minha mãe nunca me largou, assim, né, então, tipo, eu trabalhava no Brazuca, eu era dance captain deles, minha mãe ia pra lá, meu irmão ia pra lá, então, tipo... Brazuca era top demais. Foi uma fase muito massa, assim.
E morar em Porto Seguro, né? Porque eu cresci em Porto Seguro. Eu ia pra Porto Seguro todo o Réveillon por conta do Berg. Então era muito massa. E morar lá foi muito incrível. Aí de lá morei na Europa com a Lena. Voltei Na Europa pro foi o Brasil. quê? Você foi dar aula lá? Não, na verdade eu ia tirar meu visto, o visto foi negado. Aí a Pamela falou, cara, minha família ia pra Barcelona dar aula no congresso. E eu, em teoria, tava nos Estados Unidos, né? Iria pros Estados Unidos, o visto foi negado. Aí a Pamela falou, você não quer ir com eles? Eu falei, quero. Aí ela falou, a Lena tá lá, então você chega lá, você faz alguma coisa com ela. Aí fui pra lá, tanto que eu dei aula com a Lena, a gente fez um show tipo Frankenstein, ela tinha um solo dela que eu aprendi, eu já tinha um show que era pra eu dançar com uma menina que eu ia pros Estados Unidos, que era da companhia. Passei o show pra ela, a gente montou e deu certo, assim, a galera pirou, foi muito certo. Minha mãe e meu irmão voltaram pro Brasil e eu fiquei lá, não sei, eu acho que 9 meses, morando em Barcelona com o Xavi e com a Laura, e aí a gente foi, né? Fez uma turnezinha ali, vai em cidade, país. Voltei pro Brasil, aí fui pros Estados Unidos de novo trabalhar com a Pamela. E aí lá a gente montou, né, o primeiro curso de lambada, de formação em lambada, de formação para professores. Eu ajudei a montar junto com a minha mãe, com o Ricardo Ferrari, mas fui o único que ficou lá como primeiro instrutor, então era o Braz e eu. Aonde? Barcelona, isso? Não, isso já nos Estados Unidos. Ah, nos Estados Unidos. Isso já era... Barcelona foi 2016, isso era 2018. Era 2018. E eu morei nos Estados Unidos com... Aí esse curso é de trabalho. vocês? Esse curso é do Braz. Ah, é o curso. Mas a Pamela levou a gente pra gente estruturar o curso com eles. E aí eu fiquei pra morar lá pra levar o curso. Que a gente tinha iniciante, intermediário, avançado e para profissionais, era muita coisa. São 50 horas, né? Então é bastante conteúdo coisa pra caramba. Então ficava eu, Braz e a Pamela desenvolvendo. A Pamela com o lado de psicologia na dança, o Braz sendo o Braz, que é o mestre, né, a referência da lambada. Então ele trazia toda a parte de base, de história da lambada, era com ele. E o resto era comigo. Então, técnica de giro, desenvolvimento de movimento, algumas coisas de ensino, leader, follower, tudo era eu. Tanto que eu sou, até onde eu sei, o único que é profissional, que é formado por eles, de condutor e conduzido. Sou o único. Maneiro. Até onde eu sei. Mas é porque eu ajudei também a desenvolver. Então, eu fiquei lá 11 meses, morando nos Estados Unidos. E pra você é tranquilo ficar morando nesses lugares? Porque tu fica meio que sozinho, né? Não, nunca fiquei sozinho, porque a gente traz gente, né, que são meus amigos e tudo, e viaja também, então eu sempre encontro amigos, mas é a minha família, cara. Eu sou muito ligado à minha família. A minha família é muito grande, mas assim, o meu núcleo familiar é meu irmão, minha mãe e minha avó, Dona Lourdinha, meu amor. Então assim, ficar longe da minha mãe e da minha avó é pesado. Ainda mais esse tempo todo, que é muito tempo. É muito. 11 E, tipo meses, assim, 9. Minha mãe viajou, minha mãe foi para os Estados Unidos quando eu tava lá. A gente ainda deu aula em Nova York, então tipo, minha mãe viaja, minha avó não viaja. Minha avó não viaja, assim, se ela vai pra Recife, que é a cidade que ela nasceu, que tem os irmãos dela, mas assim, minha avó não sai do Brasil de jeito nenhum. Então era muito difícil, e eu ligava pra ela por vídeo e ela falava, eu penso que quando eu fui dormir você ainda não chegou e quando eu acordei você já foi trabalhar. Eu não penso que você tá fora. Cara, isso me destruía. Caraca. E quem conhece minha avó sabe que a minha avó, ela é maravilhosa. Igual a minha avó não tem. Cara, então é difícil. Assim, a gente teve... Acho que foi 2018 também, teve uma proposta pra ficar fora do Brasil, né? Aí o contrato queria de 6 meses a 1 ano. E a gente não aceitou porque era muito tempo. É mesmo. Aí eu falei, cara, é muito tempo. Aí a Gabi também é super apegada com a mãe, com o irmão, é muito tempo. Aí a gente tava tentando negociar 3 meses, voltava 3, mais 3. Aí não queria porque o visto era muito caro, só durava 1 ano e tinha que ser aquilo. Aí a gente falou, então pra gente infelizmente não dá. E assim, já tínhamos também outros trabalhos marcados. Então eu falei, dá pra não ir, entendeu? É uma oportunidade que assim, não fechamos uma porta. Sim. Mas falamos também que, tipo assim, pra gente era muito tempo. Sim. Então a gente tinha alguns laços aqui. Assim, eu moro aqui com a minha avó, então meu núcleo familiar pequeno, eu, meu pai, meu tio.
minha avó, né? Porque a gente mora aqui. Mas é muito tempo pra ficar longe. Ah, é muito tempo. Muito tempo. Eu fico meio... Eu vou porque eu sei que, assim, a minha mãe vai acabar indo, né? Então eu vou ver minha mãe. E porque, na época, principalmente, eu só trabalhava com lambada, né? Tinha, né, por exemplo, no Brasil, que a gente trabalhava com tudo, mas eu sou especialista em lambada. E viver de lambada é muito complicado, porque a gente não tem nem tanto aluno, nem tanto congresso para sustentar uma carreira assim. Então, o que aparecia era muito importante para mim. E morar nos Estados Unidos, trabalhar com o Braz e com a Pamela na época, era muito bom, né? Porque eles iam me levar para lá, eu ia ter comida, eu ia ter casa, eu ia ter outras coisas também, né? Fora da dança, que me fizeram ir. Mas, por exemplo, eu nunca concluí minha faculdade por conta disso. Porque quando eu estava desenvolvendo a faculdade, aparecia algum trabalho que eu tinha que ficar, tipo, 3 meses. Na verdade, foi sempre o Brazuca, foi sempre o Braz e a Pamela, porque a primeira vez que eu tranco a faculdade mesmo foi pra ir pro Brazuca. Eu volto, continuo, aí eu tranco de novo pra ir pros Estados Unidos. Aí, cara, então assim, foi quando eu falei, não vou terminar mesmo, não gostava. Tanto que assim, já tem 10 anos já. Caraca. Eu comecei em 2003, 9 anos. Eu entrei na faculdade em 2013. Eu levei até 2018. Eu entrei em 2011 na faculdade. Porque eu ficava assim, vai e volta, vai e volta. Sempre fui muito bom aluno, assim, sempre me dei bem, mas não era o que eu gostava. Aí eu falei, mano, minha mãe pagava na época, né, a faculdade. Tem uma época que ela pagou tudo, tem uma época que pagava alguma coisa. E era uma grana que eu falava, estamos investindo esse dinheiro, sendo que a gente pode investir em outra coisa. Que eu não vou usar. Eu não vou seguir carreira, eu não gosto. Aí foi quando eu saí, mas foi pra isso, pra viajar. Sim. Que é pra desenvolver a sua carreira internacional, que é o fácil, né? A gente começa ali, na nossa cidade. Eu sou uma casa à parte porque eu tenho a minha mãe, mas, né, geralmente você começa ali no bairro, aí você fica conhecido na cidade, no país. O que eu sempre digo aqui das aulas regulares, né? É o que é o professor de bairro. A gente começa ali pequeno e depois a gente vai conhecendo outras pessoas, outras escolas, outros formatos de ganhar também dinheiro com a dança. E com a gente foi diferente, porque minha mãe começa a treinar a gente, desenvolver. A gente entrou na Milena Malzone, que pra mim foi a minha maior referência de escola e de estudo em dança mesmo, né? Porque a minha mãe só dançava lambada, a gente dançava um pouco já de dança de salão pela escola do Ivan, mas dentro da Milena tinha uma outra estrutura, assim, a galera era muito focada em salsa e era uma estrutura de escola muito legal. Então a gente também passou por esse processo, nós ficamos lá 6 anos na escola, com aulas regulares. A gente começou lá, nós tínhamos 3 alunos, aula que na época era aula de Zouk, mas a gente dançava lambada, então a gente falou, então fala que é lambazuki, porque a galera achava que lambada era tipo chorando se foi, sainha e top. Ninguém entendia lambada como você sabe que é a lambada. Aí você fala para um leigo, conhece lambada? Vai lembrar da década de 80, 90, né? Então não vendia, não era comercial vender lambada. Então a gente vendia como lambazuki. Mas a gente nunca ensinou zouk. Sempre ensinamos lambada. Então foi daí que surgiu o lambazuki? Cara, foi... Não da gente, mas foi uma escolha comercial. O lambazuki, ele surge por isso, assim, para a gente conseguir vender nossa aula. Porque por algum motivo, o zouk pegou muito bem pra galera. E a lambada nem tanto. Por vários motivos, né? Tem até um estudo sobre isso, mas... Então, o que a gente fez, né? Nós, profissionais... No Brasil e alguns lugares da Europa, porque muitos lugares na Europa nunca deixou de ser lambada. Real. Vamos vender como lambazuki. Dentro disso tem o Ricardo Ferrari, que ele lançou, na época com outros parceiros, mas depois ficou só ele, o movimento lambazuki. E o movimento lambazuki, na época, ele era composto por 30 e poucos casais. Caraca. Então eles iam para um baile, era 60 pessoas vestindo a camiseta escrito lambazuki, movimento lambazuki. Então pegou muito forte. Imagina, você tem uma companhia de dança de 30 casais com uniforme lambazuki, então isso vende muito. E eles fizeram um movimento lambazuki por isso. Em São Paulo não tocava músicas que a gente conseguia apreciar a nossa dança. Era uma vibe muito diferente do que a gente que dançava lambada, que dança lambada,
curtia dançar. E aí eles tiveram essa sacada. Se a gente tem uma camiseta falando que a gente dança e o DJ vê aquela quantidade de pessoas, ele vai tocar pra Com pista. certeza, porque 60 pessoas num baile são 60 pessoas, pô. E isso funcionou, isso vendeu. E aí vendeu também o comercial. Então a gente começa com Lambazuki, depois a gente sai da Milena, fica sem ter aula regular. Quando a gente volta a ter aula regular, que foi na Karine Moraes, a gente já vende como Lamba, não lambada, mas como Lamba. E aí, fora do país, é aula de lambada, porque é uma cultura nossa, né? É uma cultura popular brasileira. Então, se a gente mata o nome, a gente mata uma parte da nossa cultura. A gente mata a parte que diz que a música lambada para de ser produzida, mas a dança segue em desenvolvimento. Então, eu não posso deixar de falar sobre isso. E hoje, né, a grande maioria dos profissionais de lambada, a gente tem esse acordo de cavalheiros, que o nome da dança é lambada, então vamos vender como lambada. Tem outros que não, que vendem como lambazuki, e tudo bem. Assim, esse lance do lambazuki porque quando eu comecei a dançar era lambazuki, lambazuki. Eu sabia que o lambazuki vinha da lambada, vinha por causa da lambada, né? Mas eu achava, na minha concepção ali, que tipo assim, eles juntaram algumas coisas. Não. Entendeu? Mas aí depois de um tempo, não lembro o que foi, ou quem foi, falou pra mim, não, é só lambada. Lambazuki não existe. Aí eu ficava, mas esse negócio do lambazuki não existe, mas pô, como é que eu sempre escutei o lambazuki, muitas pessoas ainda continuavam falando sobre o lambazuki, né? Só que eu acho que vocês entraram num consenso em vocês e eu vi que realmente os profissionais que levavam a lambada, que vendiam a lambada, pararam de falar lambazuki. Não falava mais lambazuki, era lambada, não chegava, lambada. Aí eu acho que esse lambazuki foi diminuindo, perdendo a força e voltou a ser só lambada. Porque é uma escolha de marketing. Quando a gente consegue sustentar a lambada enquanto dança para vender o nosso produto, não precisa mais, né? Foi um lance de marketing. Vamos aproveitar que o nome Zuki está em alta, porque em São Paulo foi assim, já de muito tempo. Quando a lambada, né, cai, as pessoas falavam, onde você vai? Vou dançar Zuki. Mas nem em 2000, a galera em São Paulo, pelo menos, não sei aqui, não dançava Zuki, dançava lambada em outros estilos musicais que não era só Zuki também. Sim. Era rumba flamenca, era reggaeton, mas pegou. Você vai pra onde? Pô, eu vou pro Zuki, vou dançar Zuki, mas a gente dançava lambada. Minha mãe dançava lambada, minha mãe nunca dançou Zuki. Mas é comercial, então de Zuki a gente falou, cara, não dá, não vamos falar Zuki porque a gente não dança Zuki. Vocês passaram por esse processo de Zuki brasileiro? Sim. A gente passou pelo processo de lambada, lambazuki, lambada, porque é o que é a nossa dança. Na verdade, nunca modificou, né? A dança nunca foi Nunca modificou. O que modificou foi o nome. Marketing, pra gente poder ter alunos. Senão a gente não ia sobreviver. Tá, deixa eu fazer uma pergunta polêmica. Qual é a diferença do Zuki pra lambada? Poxa. Cara, É uma pergunta interessante. Não, na sua visão. Na minha visão, assim, pra mim são duas danças completamente diferentes que se comunicam em coisas da sua estrutura, né? O Zuki brasileiro, ele tem sua raiz a lambada, né? Adílio, Renata, Jaime dançavam lambada e criam esse código do Zuki brasileiro a partir daí. Mas se você for ver pra mim e o Felipe, são danças completamente diferentes. A começar porque, né, no Zuki a gente vai dançar no downbeat, no boom. Quando você tem isso estipulado, a sua musicalidade ela vai toda para um caminho. Já na lambada eu posso dançar no 1, no 3, no 5 e no 7. Mas é mais próprio que se dance no 1 e no 5. Que é no upbeat, no tic-tic. Então a minha musicalidade vai para outro lado. Ponto. No Zuki vocês têm a liberdade de parar o movimento dos pés e desenvolver movimentos de tronco. Eu também danço Zuki, tá? Mas assim, agora eu tô numa posição de lambadeiro. Na lambada não, dificilmente você vai ver uma pessoa que dança a lambada parar os movimentos dos pés. Isso a gente tem como base. Então quando a gente vai ver em estrutura de dança mesmo, são danças completamente diferentes, mas que se comunicam, né? É que nem, por exemplo, você falar de salsa no 1 e salsa no 2. É salsa, mas a estrutura é completamente diferente, porque você vai desenvolver a sua musicalidade diferente, você vai desenvolver as suas pisadas diferentes, mas ainda assim vai se comunicar. Aí você vai pra salsa cubana. Você consegue desenvolver a salsa cubana e dizer que é a mesma coisa que salsa em linha?
Não, mas ainda assim é salsa. Então são vertentes. Eu vejo isso, quando você fala assim, o zouk brasileiro é uma vertente da lambada? Não, porque é uma dança que já tem toda a sua estrutura diferente da lambada, mas elas se comunicam. Aí são danças completamente diferentes pra mim. Existem professores que dizem que não, que é a mesma coisa. Zouk vem da lambada, então é lambada e desenvolveu. Eu acho que não. Até porque a lambada é uma dança popular. O zouk, pra mim, é uma dança acadêmica. Hoje a lambada já entrou em academia, né? Hoje a gente já tem estrutura, fundamento, né? Tudo que a gente pode configurar como dança acadêmica. Mas em sua estrutura, a lambada é uma dança popular e a gente tem que manter essa dança popular viva. O zouk nunca foi. O zouk brasileiro nunca foi uma dança popular. Sempre foi uma dança acadêmica. Então aí você já vê que são danças diferentes. Não, legal. Isso daí é uma pergunta assim que eu falo que é polêmica porque... Assim, ainda não... Acho que não cabe a mim, né? Eu, Michel, mas a galera mais antiga... Porque assim, sempre tem aquilo... porque não, é porque é tudo lambada, porque não é e tudo mais. Assim, eu também acho que tem suas diferenças. Como você falou, as estruturas, elas se combinam em alguns pontos, mas tem técnicas totalmente diferentes. Tu pode ver, hoje... Se o professor Zouk ele faz aula de lambada, se a gente tá fazendo aula de lambada é porque é diferente. Senão era fácil, senão era porra. Exatamente. Calma aí, já danço Zouk, eu vou dançar lambada também. Mas não, a gente vê e quando bota na lambada a gente erra pra caramba. Fica 1, 2, 3, 5, 6, 7 na mente até o final. Cara, e eu tenho isso com o Zouk. Cara, dançar tudo no downbeat pra mim é um processo muito louco, porque eu danço profissionalmente Zouk brasileiro quando eu começo a minha parceria com a Bruna, né? Eu começo a minha parceria com a Bruna em 2019, 20, não me lembro, acho que é 2020, perdão, 2020. Eu também não lembro. Eu acho que é porque como tem pandemia, a pandemia matou. Luana tá aqui, gente. A Luana tá aqui, ela tá aqui. É aquela que fala baixinho. 2020, cara, a pandemia tira a noção. Então, 2020, eu começo a minha parceria com a Bruna e é quando eu vou estudar de fato o Zouk brasileiro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o curso de professores da Renata, né? Porque eu danço com a filha da Renata, logo eu preciso entender qual que é essa metodologia. Então, eu sou muito jovem de profissional de Zouk brasileiro, mas eu não sou jovem de profissional. Então, você fala assim, cara, mas é difícil pra você dançar no tempo do Zouk brasileiro? Muito, porque são 13 anos dançando condicionando o meu corpo, aquela musicalidade, aquele ouvido, a um perfil de dança. E aí é onde é o ponto complicado. E você vai dançar Zouk brasileiro que se comunica muito. Aí é mais difícil, porque quando eu vou dançar salsa é uma outra dança, literalmente. O Zouk brasileiro é uma outra dança, mas que comunica. Então é um processo. Se não fosse um processo, eu não teria dificuldade. Sim. Né? Sim, é esse ponto que diferencia. Porque, cara, a gente tá ali, é a mesma coisa. Eu fico contando eternamente. As pessoas ficam, eu erro o tempo. Eu falo, gente, tu acha que eu não fico contando, não? Eu erro. Fico aqui, na mente aqui, contando. Tudo bem, vai chegar um ponto que isso vai ficar mais fácil, vai ficar mais fluido. Tu vai conseguir trocar de um pro outro mais tranquilo. Você vai ter consciência da troca. Às vezes você pode até trocar sem consciência, mas você entendeu que você tá fora e você vai saber voltar. Sim. Pra mim, o problema é quando você não sabe que você saiu e não sabe voltar. Você enquanto profissional, né? Um aluno não tem obrigação nenhuma, né? Isso é um processo. Mas enquanto profissional, que hoje tem muita gente que dança Zouk brasileiro, dança lambada, tem muita gente que diz que dança lambada, que na minha opinião não dança lambada ainda, né, vai vir a dançar, mas que troca os tempos e não tem consciência, né, porque a gente dança lambada no 1, no 3, no 5, no 7, mas tem um corpo muito próprio, uma linguagem muito própria, não é qualquer coisa, senão não seria uma dança, né, seria qualquer coisa. Quando eu falo de hip hop, eu tenho um gestual, eu tenho uma cultura hip hop, né, eu comparo hip hop com a lambada porque são danças populares que entram em academia. Você tem todo um repertório para você dizer que você dança hip hop. Na lambada não é diferente. Então, quando eu vou dançar lambada, eu tenho que entender isso. Então, se eu estou dançando Zouk eu saio, eu tenho consciência, eu falo, sair. Eu tenho que voltar. Porque é próprio da dança. Se não fosse próprio da dança, eu poderia dançar no 1 a qualquer momento e ganharia Jack and Jill e faria o que eu quisesse. E eu não posso, porque tem a sua estrutura. Então são danças diferentes. Né? Maneiro. Isso daí é interessante de se pensar.
Esse lance das estruturas. E assim, hoje eu vejo que... Até conversei com a Irla no podcast dela sobre a estrutura da lambada, né? Porque, como você falou, como a lambada era uma coisa muito... Era popular, né? A pessoa não se preocupava muito como ensinar. Não. Era tipo assim, chegou em Porto Seguro, viveu ali, tu vai dançar lambada. Cara, é isso. Tu vai dançar lambada. E como é que você vê hoje a estruturação da lambada? Porque você falou aí do curso do Brás, que vocês buscavam muita estrutura. Eu acho que assim, hoje tem estrutura. Existem estruturas diferentes, né? Porque, infelizmente, ainda a gente não conseguiu unificar a linguagem. Infelizmente, é o nosso próximo passo, né? Porque vocês passaram o Zuki é a mesma coisa. O Zuki Mas eu acho que o Zuki ainda já tem mais estrutura nesse sentido. Porque nomenclatura, por exemplo. Em qualquer lugar do mundo que eu for e eu falar lateral, e eu falar bônus, e eu falar elástico ou Raul, as pessoas só vão vai saber. entender. Ainda na lambada não é assim. Então, às vezes eu perco muito tempo na aula para ensinar algo que daqui 15 minutos o aluno vai falar: eu já aprendi isso, mas com o nome tal. E aí toda a aula, né, os primeiros 15 minutos de aula que eu já poderia ter desenvolvido outra coisa, eu dispersei ali, né? Então, acho que esse é o fundamental. Mas hoje a gente entende que nós temos 9 passos básicos, alguns vão dizer que são 12, que separam diagonais, né? A gente tem diagonal frente e diagonal atrás, então tem uns que separam, mas nós temos hoje, né, do grupo de profissionais que eu faço parte, a gente entende isso, né? A gente divide, tem um grupo das aberturas, que a gente vai dançar no 2 e no 6, e o grupo do deslocamento, que a gente vai dançar no 3 e no 7, né? A gente se desloca, a gente inicia o movimento na dança para algum lado, frente, trás, lateral, diagonal, 3 e 7 ou 2 e 6, nós temos 9 espaços básicos, né? Então, para mim, hoje essa é a minha estrutura de dança da lambada. A gente já tem movimentos característicos bem reconhecidos, né? Então, tipo, boneca. Se eu falar para você o que é uma boneca, você não vai achar que é um balão. Sim. Você vai saber que é uma boneca. Sim. Cambré a gente tem em comum, né? Chicote a gente tem em comum. Soltinho, a gente tem em comum. Algumas coisas são Giro é muito próprio, né? Giro a gente entende como um movimento característico, porque né? Até de outras danças também, né? Giro é uma coisa universal. Giro, fala gira, até quem não dança vai girar. Mas isso a gente pode falar que a gente tem. Eu acho que das danças em casal, o Zuki e a lambada, o que mais a gente explora é giro, assim, em tempo de girar mesmo, né? Tipo, girar por muito tempo. A gente treina muito giro. Vai na salsa, a galera na salsa gira muito, mas gira muito por um período específico. A gente gira muito mesmo. E a gente põe cabeça, e a gente sai, troca de eixo. Tem muito giro. A gente tem muita movimentação de giro muito. Que tem envolvendo isso também. Eixo, deslocamento, tudo. Pô, a gente desenvolve muito giro. Felipe, como é que surgiu essa sua parceria com a Bruninha? Caraca. Você quer a verdade ou você quer a história bonita? Quero a verdade e a história bonita. Cara, não, eu vou falar por mim, assim, né? Eu conheci a Bruninha, que é muito louco isso, né? Porque eu não sabia que a Renata tinha uma filha. Caraca! Não sabia. Eu conheci a Bruninha porque a gente segue uma coreógrafa no Instagram, em comum, a Gayle Hooks. E aí ela lançou um challenge no mundo, né? Que ela é muito famosa. E eu vi uma menina que chama Bruna Peçanha fazendo esse challenge aqui no Brasil. Eu falei, nossa, mas é um nome muito específico, né? E aí eu entrei no perfil dela e era a filha da Renata. Eu falei, mãe, a Renata tem uma filha? Ela falou, claro que tem uma filha. Eu fiquei tipo, nossa, que louco. E eu mandei mensagem pra ela na hora, assim, eu sou muito emocionado, né? Eu falei, cara, pô, que legal, você dança Zuki e gosta dela, tá? E a gente começou a conversar e tal. Aí ela foi... Deixa eu ver a ordem. Aí ela foi pro evento da minha mãe em Vitória, no Espírito Santo, que foi quando a gente se viu pela primeira vez. Tanto que meu irmão quase acabou essa parceria lá na hora, porque ela chegou no congresso. Aí ela chegou, né, meu irmão tava lá na recepção, eu tava fazendo alguma coisa e meu irmão é bem tímido, sério. Ela falou, oi, ele falou, oi, qual que é seu nome? Aí ela falou assim, Bruna Peçanha. Ele falou, tá aqui e tal, entregou. Aí ela falou assim, cara, que menino estranho. Me ignorou. Fala comigo nas redes sociais e tudo, e me trata desse jeito.
Ela falou, não, mas tudo bem, né? Tipo, passou. A Bruna é muito assim, tipo. Ela não dá muita atenção, não. Aí ela foi, entrou, daqui a pouco eu vi a Bruna fazendo aula. Eu já gritei, falei, Bruna! Aí ela falou, era o Rodrigo. Falei pra ele, quase que você acabou com a minha parceria sem nem acontecer, cara. Como assim? E aí eu conheci a Bruna aí, 2019, né? 2019, no congresso da minha mãe. Nós fomos pro Maranhão trabalhar, eu, meu irmão, minha mãe e a Bruna na época com o Arthur. E desde aquela época eu já tava assim, cara, nada dura para sempre, sem maldade, com todo respeito. Mas eu fiquei encantado com ela, porque ela dançava lambada, meu. E no próprio congresso da minha mãe, a Bruna ainda com o Arthur, já dançava com o grupo da Ela Irrotinha. ganhou o Jack and Jill de lambada. E ia ter um campeonato de lambada e a gente só não entrou porque a gente não achou figurino. Porque eu cheguei lá na hora, eu falei, Bruna, a gente vai competir. Eu nunca tinha dançado com a Bruna. Foi no dia que eu falei, oi, tudo bem, pessoalmente. Falei, a gente vai competir. Não achei figurino, não competimos. Ela ainda ganhou o Jack and Jill de lambada. Eu falei, meu, essa menina é perfeita. Preciso dançar com essa menina, mas ela tinha um parceiro. E o Arthur, ele é incrível, assim. O tempo que eu convivi com o Arthur, a gente se deu muito bem. A gente tinha conversas profundas. Porque eu tenho esse meu lado meio espiritualista, eu gosto de falar de coisas, e ele também tem, a gente conversava muito, mas eu com ele ali, na Bruna ali, ó. E ela terminou a parceria, eu abri um restaurante com a minha família, a gente tinha um restaurante, ela foi pra lá. Em São Paulo, ficava no Ipiranga. Ela foi pra lá na inauguração do restaurante, tinha o Zuki Day e tinha a inauguração, então ela foi, e ela falou pra mim, cara, eu terminei minha parceria com o Arthur. Falei, puxa, que pena. Poxa. E aí rolou, assim, coisa de dias. E aí a gente meio que ficou nessa, tipo, e se? Aí a gente falou em algum momento, não sei se foi eu ou se foi ela, e se a gente dançasse junto? Falei, cara, eu topo. Eu falei com a minha mãe tava na cozinha do restaurante, falei, o que você acha? Ela falou, eu acho que vai dar bom. Aí ela falou com a Renata também. Aí a gente já fechou a parceria. Aí eu fui pro Rio, lançando uma parceria no congresso, né? Eu acho que eu fui pro Rio uma semana antes, montamos a nossa coreografia. Já lançamos. Que era daquela que. O figurino roxo? O figurino roxo. Cara, aquela coreografia foda. E foi, então, aí a parte, né? Essa é a parte bonita. A parte real é isso, assim, foi uma parceria por oportunidade. Ela dança lambada, ela dança zouk brasileiro, óbvio. Eu dançava lambada, estava aberto a dançar zouk brasileiro. Na época eu não era profissional, eu não me considerava profissional. Ainda me considero profissional, mas não especialista. Pra mim, a Bruna é especialista do rolê, eu sou especialista em lambada. E a gente foi assim, tipo, funcionamos. Vai dar bom porque tem a mãe dela, tem a minha mãe, então são nomes muito fortes na dança. Somos muito completos. Sim. Como dançarino. Eu danço hip hop, danço jazz, danço contemporâneo, danço balé. Né? Danço. Passei por esse universo. A Bruna também passou por esse universo. E a gente se comunica muito bem em dança. Tanto que a Ritmo é uma coreografia que ela também foi seguir essa linha. A gente chegou e falou assim, o que você faz de melhor, o que eu faço de melhor tem que ter. A gente tem que se vender. Porque as pessoas sabem quem é você sozinho, sabem quem eu sou sozinho, mas não sabem quem é a gente. Então na nossa coreografia tem tudo. Tem wacking, tem jazz, tem zouk, tem lambada, tem rolamento, tem pegada. E musicão. Música foda. Que é culpa da Bruna, porque eu falei que eu não ia dançar essa música. Queria não? Cara, falei, cara, eu não vou dançar Jesus humilha Satanás. Não vou estar dançando e o público tá lá, Jesus humilha Satanás. Falei, não quero, Bruna. Ela falou, vai dar certo. Falei, Bruna, se der ruim a culpa é sua, mas deu certo. Então todo mundo fala, a música... A Bruna, se fosse por mim, eu não tinha nem dançado essa música. Não, a coreografia é foda, dinâmica pra caralho a coreografia. Mas foi isso, assim, é um Frankenstein pra vender trabalho. Então, tipo assim, o que vocês fazem? A gente faz isso aqui. Nessa coreografia você vai ver o que a gente faz. Tanto que a próxima coreografia já é penhasco, já tem todo um enredo, uma história. Né? Maneiro. Eu lembro quando surgiu a parceria também, a gente falou, caraca, a Bruna tá dançando com o Felipe, o moleque, a Bruna tá dançando com o Felipe, isso aqui. Isso era maneiro pra caramba. Eu suava minha mão. Sério? Sabe? Porque foi muita pressão. Eu acho que nem a Bruna, assim, a gente não imaginou. Mas tu dançou no back pra 1.200 pessoas. Mas não tinha a pressão das nossas mães, não delas, mas assim,
o que nós juntos iríamos fazer pra representar elas duas separadas, entendeu? Assim, era muito louco. Cara, você vai dançar com a filha da Renata. É o filho da Paty Lira dançando com a filha da Renata. Vai vir coisa boa aí. E no nosso interior a gente sabia, porque assim, as nossas mães não iam deixar a gente fazer nada ruim. Então coisa boa ia vir, mas assim, foi uma pressão muito grande. Minha mão suava. Pra você ter noção, eu tava tão nervoso que eu esqueci de... Sabe aquele momento antes do show que a gente vai, se abraça, reza, tudo. A Renata faz oração com todo mundo de costume, né? Mas eu já fui pra um lugar e fiquei lá e eu pensei assim, cara, eu não falei com a Bruna. Eu não falei com a minha parceira de entrar pro show, de tão nervoso que eu tava. Aí, mas foi. Aí quando foi a estreia daquela coreografia? Foi no Congresso? No Zuc in Rio. Foi no Zuc in Rio. Aí tava minha mãe, a Renata, o Adílio. Cara, foi tipo assim... O vídeo que explodiu foi dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, que aí a gente já tava... Eu lembro. A galera gostou, então a gente tava muito relaxado. Mas a estreia mesmo, era muito mais assim, será que a gente vai sustentar o Peçanha e o Lira, entendeu? Assim. E aí a gente sustentou. E mas foi babado, assim, eu tava nervosão, né? Cara, assim, como profissionais tem tudo pra dar certo. A Bruninha é incrível. Não, você é incrível. É aquilo. Tem que dar eu entendo certo, a pressão, eu entendo a pressão de vocês dois. Mas, pô, mas hoje já vocês fora da mãe de você, sua mãe dela, vocês já são profissionais incríveis. Isso daí eu acho que hoje já não. Eu acho que hoje tem muito mais pressão pra mim, por dançar com a filha da Renata, porque hoje eu atuo muito mais no mercado do Zuc brasileiro e eu sou muito perfeccionista, assim, sabe? Então, tipo assim, eu ainda acho que eu não tô na minha potência dentro do Zuc, eu acho que ainda falta muito. E dançar com a filha da Renata é muito complicado, porque é a filha da Renata. E eu já vi, tipo, muito profissional do Zuc trazer isso pra mim. E isso me gera uma ansiedade muito grande, porque, tipo assim, dificilmente a Bruna vai passar por isso. Você dança com o filho da Paty Lira, porque eu acho que ela já tá num nível de lambada muito, muito melhor do que o meu nível de Zuc brasileiro. Mas isso tem gente que diz que não, que fala, não, nada a ver, você é incrível, né? Mas acho que eu agradeço e recebo, tempo, mas isso é muito mais eu, assim, eu sou muito perfeccionista, assim, real, muito. Questão de tempo, questão de costume também. E treino, né? Tem que ter treino, tem que ter costume. E como você tá vivenciando, aos pouquinhos vai. Quando vocês dão aula, ou são pessoas chamam pra contratar, eles procuram mais pela lambada ou pelo Zuc? Cara, tá meio a meio. É muito louco, é meio a meio. Inclusive aula particular. É meio a meio. Tipo, um bagulho que me deixou muito surpresa. A gente foi agora em fevereiro pra Polônia. É um evento de Zuc brasileiro. Eles fizeram um bootcamp de lambada de 3 horas no evento. Isso, eu nunca me imaginei vendo isso. A lambada tá muito forte lá fora. Então, assim... Eu falei com a Gabi pra viagem a gente fazer umas aulas de lambada pra gente... Meio. Não pra dar aula. Não pra dar aula. Não é uma... Mas também, né? Mas tipo, estudar e vai vir. E dançar, porque lá fora a galera vai querer dançar. Vocês dançam lambada também. Eu tenho que falar aqui. Que é o danço, entendeu? Porque é aquilo... Se eu sou formado lá pelo Centro Dança Leste de Carvalho. Eu danço todos os ritmos. O ritmo que eu não dançava era lambada. Hoje sim. Não sou especialista em lambada, mas eu vou dançar. Entendeu? Então eu quero aprimorar também um pouco mais pra saber. Porque assim, eu fiz umas aulas lá com o Rauan. Só que isso foi ano passado. Então depois disso também veio muito trabalho e não voltei a fazer aula. Aí eu tenho conversado com a Gabi. Esse mês agora que vai entrar. Quero fazer pelo menos ali umas 10 aulas pra desenvolver um pouco mais. Foi assim que eu fiz com o Zuc, assim. Eu falei, cara, eu vou deixar a lambada de lado agora. Eu fui estudar, assim. Real. Então, eu já fiz 2 cursos da Renata. A Renata me deu muita aula particular. Muita. Ou ela ia dar aula particular pra alguém e me levava. Te levava pra você. Então assim, é uma imersão. Então assim, eu tenho noção de que eu desenvolvi muito em... Se a gente for ver, né, 2020 foi minha parceria, mas a gente teve uma pandemia. Mas é porque, assim, eu imergi, porque eu não aceito. Porque eu acho muito feio quem vende lambada, sem, na minha visão de especialista de lambada, de fato, dançar lambada. Eu falo, cara, que sacanagem. Se fosse na salsa, não iam deixar. Por exemplo, que é um meio que eu já vivi, já competi salsa.
E eles cortam mesmo. Assim, cara, não. E como o nosso universo se comunica e é menor, isso não acontece. Então o cara faz isso. Pô, eu venho do lambada, eu sou dançarino de lambada. Mas você é mesmo? Então, como eu tenho isso com os outros, eu tenho isso comigo também. Real, assim. Tanto que, tipo, na aula de Zuki, quem leva a aula é a Bruna. E eu, com toda humildade, eu me coloco na posição de assistir a aula. Né? Eu falo, eu ensino, com certeza, porque eu sou profissional. Mas ela é a profissional. Ela é a especialista do rolê. Igualmente na lambada. Porque é vivência. Eu não posso comparar 2 anos com 13 anos. Eu comparo, por isso que eu me cobro tanto. Sim, eu sempre indico. Falar, teve um amigo meu uma vez que chegou, não, porque lambada. Falou, cara, ó, peguei os vídeos, mostrei esses professores aqui, ó, vai. Mostrei vídeo do Raul, mostrei vídeo da Rio. Eu falei, cara, eu não danço lambada, eu não sou professor de lambada. Eu tava nos Estados Unidos, também não vou falar o nome porque eu acho que também não precisa, mas teve um casal de lá mesmo que chegou pra mim e falou assim, eu queria uma aula particular porque a gente vai começar a dar aula de lambada. Eu falei, você quer uma aula particular por quê? Não, porque eu quero entender as estruturas pra gente conseguir reproduzir. Mas não tem condição, cara. Eu falei, tá, e quem são as suas referências da lambada? Pô, todas as referências deles eram da galera de 2015 pra frente. Tipo assim, não é nada. Fala, cara, você tem que estudar a dança, você tem que entender a dança. Entendeu? E não é em uma aula particular que você vai dizer que você vai ser atestado por mim, e eu não dei. Pode falar, isso acontece muito no Zuki também. Tem muita gente que dá, que foi com a Ruana mesmo. No podcast dela agora, ela fala que falava com as pessoas ficavam, mas Renata Peçanha? Quem é Renata Peçanha? É muito louco. Eu ficava, como assim? Entendeu? Então tem gente que também não sabe quem é Renata, Adílio, essa galera que veio criando tudo isso. Não sabe, pô. Não sabe. Cara, dá aula, assim, e dá aula. E pra mim é muito louco, porque eu, graças a Deus, eu tive a minha mãe, né, como professora. Eu fiz aula com todos os professores referentes de lambada que você pode imaginar, assim. Braz. O Gilson, eu fiz aula com o Gilson, com todas as parceiras que ele já teve. Ele foi o cara que eu mais fiz aula particular, né? E então, assim, todas as parcerias que ele já teve, eu fiz aula com ele particular, com todas. Pra você ter noção de quantas aulas eu fiz com ele. Josi, Patrícia Cruz, Berg, Solange. Não fiz aula com o Bebé, mas trabalhei, né, durante o Brazuca. Ele tava lá, acompanhei ele, já conheço o Bebé antes de eu dançar. Então, assim, se você, pra mim, fala que você dá aula de lambada e você não souber quem é Braz, Didi, Patrícia Gianocaro, Patrícia Cruz, Josi, Bebé, Romina. Cara, maravilhosa. Não dá. Todos os sentidos. Não dá. Falar assim, tipo, até no Brasil, né? Porque minha mãe não viaja tanto por conta da empresa. Eu que não sou da lambada com essas pessoas. Você tá entendendo? E aí o cara que tá aqui no Brasil, né? Fora eu até entendo não conhecer minha mãe, porque minha mãe não viaja muito. Entendo, mas não respeito. Pra mim, perdeu o respeito pra mim. Porque ela contribuiu muito pra cena. Então, se você é professor de lambada, tem que saber quem é minha mãe. E falo mesmo, porque tem que saber. Tua mãe... que nem fala, tu não conhece a Renata, desculpa. Tua Tá errado, mãe, não conhece o Jaime. Sua mãe lá no... Foi no início do ano. Veio se apresentar pra mim. Ui, eu sou a Patrícia. Eu falei, meu amor. Quem não conhece você... Mas não é porque é minha mãe, não é porque esses profissionais são os meus amigos, são como tios pra mim. Porque eu real cresci com eles. Mas é porque... Por conta deles que hoje eu faço o que eu faço. Por conta deles que hoje muita gente faz o que faz. Porque lá atrás era muito mais difícil. Com certeza. Então eu tenho que saber quem desenvolveu essa dança. Não faz sentido, Michel. É que nem você falar que você dança azul, que você não vê lá a coreografia que era do Jaime Tavadilha, a Renata. Pô, isso faz parte... Spiritual. Quando a gente pega a dança e você vai estudar a história daquela dança, isso faz parte da história daquela dança. Então você não pode falar pra mim que você é professor e você não conhece. E mais, pra mim, se você não fez aula particular, real, com algum desses, eu vou te olhar estranho. Isso é legal porque, tipo assim, o Rafael, como ele teve muito contato, né, com a galera, tipo, própria companhia do Jaime, Adílio, Renata, então ele sempre mostrou pra gente essas pessoas. Não, tu tem que... Ó, essa daqui... gente, vídeos e vídeos e vídeos de dessas pessoas. Incansáveis. E minha mãe era assim, cara... Veio pro Brasil, vai fazer aula particular.
Eu lembro uma vez, a gente estava em Florianópolis. Cara, moleque, eu queria curtir Floripa. Eu queria ferver no congresso. Cara, eu fazia aula com o Didi. E na época eu era moleque, né? Eu queria ir pra praia. E ela falou, não, vai fazer aula. E graças a Deus eu fiz aula. Porque eu posso falar que eu fiz aula com todos os mestres da lambada. Eu fiz aula. E por isso que você hoje é uma referência. Por isso. E eu aceito, porque é verdade. É isso. É real, assim. Então quando alguém vem falar de lambada comigo, às vezes me entristece, porque não conhece a história, mas está ganhando dinheiro. E não que não tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, porque, cara, vive de dança, mas ganha dinheiro respeitando a história dessa dança, dessa cultura. Você entende o que eu falo? Porque senão é tipo, aí é o dinheiro pelo dinheiro, sabe? É o capital pelo capital. Cadê a parte cultural da dança? Tem que ter. Eu vou te falar, Felipe, assim, eu acho que começa a acontecer uma seleção natural. Ainda mais, por exemplo, o que eu falo, o Zouk, né? Hoje em dia. Antigamente, qualquer pessoa saía do Brasil e ia lá pra fora, sou professor de Zouk. E as pessoas aceitavam aquilo. Hoje em dia, a informação tá muito lá fora. Então não é qualquer pessoa que sai daqui e fala que vai dar aula. Tu vê pra gente como é a dificuldade de você... de contratarem a gente lá fora pra poder dar aula do que a gente é especialista. Exato. Então, se você hoje, uma pessoa qualquer chega lá fora, não, eu sou professor de Zouk brasileiro. Cara, o aluno lá fora, ele não é mais bobinho pra chegar e falar, tipo assim, dá uma aula pra gente. Porque você é brasileiro, eu vou fazer aula com você. Não é. Então, acho que vai acontecer essa seleção natural, começa a acontecer também essa seleção natural com a lambada que tá em alta lá fora. Gente, tu vê challenge de lambada toda hora aí das pessoas. E isso me alegra muito, porque por muito tempo a gente ficou apagado. Pô, eu já fui em congresso lá fora que, né, eles fizeram um favor, né? Falaram assim pra gente, a gente vai fazer o favor de dar uma sala pra vocês. Cara, era uma salinha, sem iluminação, um negócio muito escroto, com todo respeito. Pra uma dança que foi base pra dança que o congresso faz dinheiro pra caramba pra fazer isso com a gente. E hoje já não. Hoje você já vê, pô, a gente tem um espaço legal pra dançar. Às vezes não precisa nem dividir o espaço, porque até os alunos dançam tudo. Sim. Isso é muito legal. E eu falo isso pra todo mundo, né? Tem um casal específico que hoje foi pra fora que eu respeito muito algum lado, mas pouco outro, que falou isso pra mim. A gente vai lá pra fora encher o bolso de dinheiro, pra não falar outra coisa que eles me falaram, porque a gente é brasileiro, o gringo quer fazer aula com brasileiro. Falei, não, gringo quer fazer aula com um especialista, gringo, né, gringo com o respeito da palavra, o aluno estrangeiro, ele é um outro perfil de aluno, não é o mesmo perfil do aluno de 10 anos atrás. Porque você é brasileiro, ele vai... Não. E aí eu falei, cara, mas seleção natural. A gente já viu muita gente aqui, ó, que às vezes é um profissional excepcional, mas a pessoa não cativa. E aí, ó, sabe, o que é muito triste. De verdade, eu acho tristérrimo você ver alguém que teve sonhos igual a gente, sair da sua cidade, ir pra fora, fazer carreira, e não se sustentar ou por falta de técnica, por falta de estudo, ou por falta de ser humano. Aquela pessoa que sai da dança fala que a dança não dá dinheiro. Não dá dinheiro porque você não estuda, você não se preparou, entendeu? Você não criou uma qualidade ao ponto das pessoas te reconhecerem, te olhar e falar, pô, vou fazer aula com essa pessoa, que essa pessoa vai somar. Tá entendendo? Muito triste. Eu acho muito triste, real. Não soma, cara. Chega uma hora que, assim, se você não conseguir somar mais... E, assim, o mercado, ele é... Não vou falar injusto, mas ele é muito seletivo. Ele é muito seletivo. Muito dinâmico. Muda toda hora. Daqui a pouco tá surgindo um casal aí que tá estourando e aquele casal que não tá na mesmice vai... Essa é a vida, né? Se você vê a indústria musical, é assim. A vida é assim, né? Você oferece algo que naquele momento o mercado não estava oferecendo, você se destaca, aquilo passa a ser comum, de senso comum, outro alguém vai oferecer algo que aquele não tá... E essa roda vai girando assim, e isso é legal, é normal. O problema é você chegar nesse momento de ascensão e minguar. Você não pode minguar, você tem que se manter no circuito, você tem que se manter
Se sabe? manter, se atualizar, eu continuar mantive, estudando. e não foi por mim, né? Eu tive uma estrutura da minha mãe, mas eu já tive meu momento. Minha época de campeonato era o fervo. E eu só não me dei muito melhor, porque na minha época não tinha Instagram. Assim, era Facebook malha. Tu falou de 2013, eu tinha 17 anos quando eu ganhei meu Mundial. Então não tinha, você imagina aquele fervor todo hoje por rede social. Não, esse... Tá entendendo? E as pessoas têm que entender isso, mas não pode usar a dança, o capital pelo capital. Vou vender lambada porque agora todo mundo quer fazer aula de lambada, então eu vou fazer dinheiro porque eu vou fazer dinheiro. E aí aquele cara que tá ali dando aula particular para você poder fazer seu dinheiro, ele não é nem citado. Aí você tá lá fora ganhando dinheiro em euro, em dólar, e aquele cara tá lá atrás, que de fato tem toda uma estrutura para você tá ali. Pô, fala dele, indica ele também. Esse é o correto, esse é o justo. Me ajuda a te ajudar, não só me ajuda a me ajudar, isso é o justo. Entende? A pessoa que te deu estrutura, né, cara? É o seu mestre, é a mesma coisa. Falo, cara, eu falo pra todo mundo também, eu falo, ó, sou vindo Alex de Carvalho, Rafael Oliveira é meu mestre, tô aqui, e é isso. E eu gosto, eu acho legal quando as pessoas chegam e falam que assim, caraca aí, vi o Rafael dançando, você dançando, é parecido. Pô, por quê? Porque o cara me deu a base, cara. É isso, você fala dele, tipo, é importante isso. É que nem eu falo pra todo mundo, eu vejo hoje o Raoni, a Ingrid, o Rodrigo e a Irla. Pô, hoje tem lambada no Rio de Janeiro por causa deles. E você não vê eles lá fora, cara. Sim. Você mal vê eles em evento aqui no Brasil, isso é muito injusto. Porque tem muito profissional lá fora vendendo lambada, dançando lambada, que fez aula com eles. Aonde que isso não fecha? Por que eles também não estão lá? Tá entendendo? Falta o quê? Falta indicação? Falta... O que falta? Porque eu não acho, você entende? E também não acho justo a pessoa estar lá vendendo e não saber quem são as referências, não saber quem é Pablo, quem é Léo, quem Dicla, que pra mim foi uma das maiores referências de followers, que era parceira do Gilson, israelense. Cara, ela era... Eu não conheço. Um furacão, pouca gente conhece. Ela era incrível. E hoje ela não dança mais com tanta frequência, ela é da Zumba, virou grandona na Zumba lá em Israel e tá lá. Mas ela foi assim, uma das grandes referências de follower da lambada. Pouca gente sabe. Aí pra mim assim, cara, se você se coloca nesse lugar de professor e a gente vai conversar e você não sabe quem são as referências, pra mim é estranho. Pra mim é pelo menos estranho. É, legal. Então galera sabe que tem que estudar. Tem que pegar, ó, Felipe Lira tá mandando a letra do bagulho. É real? Show. Felipe, fala um pouquinho aí quais são os seus planos aí. Estamos chegando aí, tem turnê com a Bruninha. Caraca, tem muita coisa, graças a Deus. Agora a gente volta pra São Paulo hoje, né? Só... moleque, olha a honra aqui, ó, tá no coração. Volto pra São Paulo hoje na... Sexta, a gente vai pra Fortaleza, a gente tem Forzuki, né? Tem o treino de Zuki e o congresso mesmo, aí a Brubu a gente vai pra lá em agosto. Tem o Zuki On em Campinas. Aí setembro, outubro, turnê na Europa. Novembro, dezembro, Estados Unidos. O Zuki On já tô fora, já tô na Europa. É chique demais. Mas a gente já se encontra lá. Vai tá lá. Altos stories. Paris. Vamos tá lá. Tô treinando meu francês, hein? Não sei falar nada em francês, só Changi, Bonjour, Bonsoir. Esqueci o resto. Tem um negocinho que você sabe, Michel. O quê? Não vou falar não, porque é muito pesado pro horário. Parou! Tá me testando aqui. Quais países aí que você já tem fechado? Quais eventos lá na Europa? Muita coisa, Michel. Você vai pegar... Posso pegar o celular pra ver? Pega lá, mano. Põe atrás aí, porque de cabeça assim... Ô, Michel! Tá em casa. Vem cá, Michel. Cara, eu vou pegar porque eu sei que é feio, mas eu não lembro mesmo. É muita coisa. Quanto tempo vocês vão ficar lá? 3 meses? Na Europa, 2 e nos Estados Unidos... A gente depois... a gente faz Europa, agora setembro, outubro, fica 2 dias aqui e aí faz Estados Unidos. Depois eu que sou chique, ó. Nada, ó. Depois eu que sou chique. Tá mudando de continente. Tipo assim, depois eu que sou chique. Lembra que a gente falou, não é a nossa fonte de renda? Ô, Michel. Ó, a gente vai pra Dublin, Madrid, Amsterdã, Alemanha, França, Alemanha de novo,
Inglaterra e Holanda. Isso aí, ó. Cara, é muita coisa. Aí É lá vai muito ter o país. Madrid Congress, vai ter... Vixe, mas se eu for falar É os nomes, eu vou muita esquecer. coisa, é muita coisa. Graças a Deus. E aí, Estados Unidos Isso aí, também. sucesso. Desejo todo sucesso aí pra vocês, bastante dinheiro. Volta com um presentinho pra mim, entendeu? Minha mão vai assistir esse negócio, ele tá me testando. Pô, posso Volta falar com um um negócio presentinho. antes? Fica à vontade. Antes de encerrar, eu queria muito pedir pra galera entrar no Insta e no site do Lambada.org. É um site que a gente criou pra informar sobre a Lambada. No mundo Vou deixar todo. na descrição do vídeo, tudo bonitinho. Porque pouca gente sabe, né? Ainda tá faltando a galera pegar, mas assim, eu, minha mãe e outros tantos, mas assim, tantos mesmo, profissionais, a gente se reuniu e lá a gente traz história da lambada, os passos básicos, as movimentações, aonde pode dançar lambada no mundo. Então ela vai chegar, tem um mapa, ela clica naquele país, vai abrir todas as cidades que tem os professores, aonde, qual é a escola, quem é o cara, o currículo, para poder facilitar o aluno a encontrar a lambada. Então é muito, muito importante pra gente. Qual é o site? Lambada.org. Lambada.org. Isso. Lambada.org ou Lambada.org? Lambada.org. Vamos olhar, né? Porque Confere aí. minha mãe vai me matar. Vou deixar o link tudo certinho, Não, é muito o massa. site aqui na descrição do vídeo, pra galera entrar. É, ó. O Insta é org lambada, super simples, e o site é www.lambadaorg.com.br. Show. Vou deixar tudo na Vai ser descrição, o muito Instagram, importante pra gente. bonitinho, pra galera que tá vendo o vídeo aí conseguir. E Dançar lambada. seguir Bruna Felipe Dance nas redes sociais, vai ajudar muito Vou também. deixar que tudo. hoje, né, já sabe, seguidor leva curtida, curtida leva dinheiro. Então isso vai ajudar a gente a ter mais expansão. nas Seguir o redes Pô de sociais. Dança também, aqui ó, Pô de Dança. Seguir no Instagram, seguir no... Dar o like no vídeo, seguir o canal bonitinho, porque, cara, eu acho Se estranho. inscrever no canal, As né? pessoas, elas estão lá, ó, vê o vídeo, mas não se inscreve no canal. E o que dá dinheiro é a inscrição no canal. Cara, a gente bonitinho. tá pensando em renda, gente. Isso aí. Ajuda a gente a poder falar que dá pra viver de dança. É isso aí. Show de bola, Felipe. Muito obrigado, então, obrigado. pela sua participação. Foi bem bacana saber um pouco da sua história, um Obrigado. pouco da história da lambada e tudo mais nesse episódio do Pô de Dança. Galera, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixa um comentário aí pro Felipe. Lembra da enquete, Michel, Felipe, Chipa Ixi, não. caramba, eita caramba. Ixi. Deixe seu comentário, entra nos sites aí, estuda um pouco mais sobre a lambada, pra você entender um pouco... Nossa! Um pouco mais desse universo da lambada e ver que é uma dança super importante, tá crescendo muito no mundo, tá bombando, tá no hype da parada. Tá. E quem sabe aí você não vira um dançarino de lambada. Fora os que já vão ver o episódio, que já dançam lambada, muita gente já segue graças vocês. a Deus, essa lambada. Show de bola? Então é isso aí. Esse foi mais um episódio com Felipe Lira, diretamente de São Paulo. Lembrando que toda terça-feira, às 18 horas, sai um episódio novo no Pô de Dança pra vocês. Valeu, tamo junto!